Ora, viva, seja bem-vindo ao programa Radiografia do País. Estamos aqui para fazer análise dos assuntos que marcam a atualidade nacional. Hoje vamos analisar um pouco sobre o papel do Conselho Constitucional para a questão da pacificação no país. Há esta convulsão social que está a viver no país por causa do processo eleitoral. E neste preciso momento, cabe ao Conselho Constitucional deliberar sobre os resultados que estão em sua posse para legitimar ou não o candidato da Frelimo que, segundo os dados apurados, é o vencedor das eleições com 70%. Resultado esse que está a ser contestado pelos partidos da oposição que entendem que houve fraude. Vamos tentar analisar e perceber um pouco o que o Conselho Constitucional pode fazer para devolver a paz que os moçambicanos precisam, porque o que se está a ver agora é uma situação muito complicada. E para nos ajudar a analisarmos este assunto, contamos com a presença de João Massango, que é político e que também está mesmo neste processo de, digamos assim, podemos assumir negociação, porque há vários encontros, a sociedade civil, os partidos políticos, visando encontrar um fim para esta situação que se vive no país. João Massango, desde já agradeço pela sua presença no estudo da Extra Mind. Seja bem-vindo. Muito obrigado, meu grande amigo Mário Nguenha. Agradeço o convite e vamos a isso. Obrigado, João Massango. A minha primeira questão é como é que olha para essa situação que está a viver, a crise pós-eleitoral que estamos a ver no país? Muito obrigado, Mário. É o seguinte, nós temos que avaliar o país de várias formas. Mas, se nós olharmos a situação que o país vive agora, segundo aquilo que vocês dão como título do programa Radiografia do país, o país não está bom, o país está doente, o país está a atravessar um momento bastante delicado do seu sistema político. Dizia nas introduções de que o país está a manifestar, e esta manifestação tem como o expoente os partidos políticos. Não. Eu posso olhar as coisas de outra natureza, porque dentro de um país, quando se convocam eleições, logicamente nós temos os partidos políticos, que são os atores principais, mas por detrás dos partidos políticos temos o povo, que primeiro é soberano e segundo é ela que participa de forma massiva para a escolha de dirigentes, para a alternância política e para a mudança do paradigma política de cada país. O nosso caso é o mesmo. Os moçambicanos foram votar no dia 9 de outubro, não é? Votando no dia 9 de outubro, em Moçambique surge um impasse, que é exatamente aquilo que nós estamos a debater agora que eu saí do Hotel VIP. Há uma grande discussão que está a decorrer agora, de uma reunião, uma mesa redonda, que junta os partidos políticos e a sociedade civil para discutirmos a situação e olharmos a saída exatamente deste impasse. Falou aqui do Conselho Constitucional. Neste preciso momento, nós estamos à espera, porque o Conselho Constitucional, segundo aquilo que nós podemos olhar como umbrella exatamente da decisão final, é o Conselho Constitucional. Neste exato momento, é o Conselho Constitucional que tem a chave da paz nas mãos, como também o Conselho Constitucional que tem a chave da gasolina nas mãos. Por quê? Se vocês saem lá fora, vamos falar exatamente deste processo eleitoral, em 10 pessoas que vocês inquirem, 8 dizem de forma aberta que nós não votamos no partido na qual é declarado vencedor pela Comissão Nacional de Eleições.
Vamos recuar no espaço e no tempo. Mesmo em 1994, 99, Sim. onde o apanágio do sistema político, esta questão da adaptação do povo face aos processos eleitorais, nem Joaquim Chissano ganhou com 70%. Joaquim Chissano, aquilo que nós assistíamos pela primeira vez acontecer no nosso país, não ganhou com 70%. Não seria exatamente agora numa situação bastante delicada em que os moçambicanos que estão lá na rua a reclamar apresentam vários protestos daquilo que é o cenário da governação. Nós temos nestas manifestações médicos, temos professores, temos estudantes, temos os enfermeiros, temos os técnicos, temos toda a sociedade a manifestar. Primeiro, a manifestação é resultante da má implementação das políticas públicas, mas que ao longo desse todo o tempo nunca encontraram espaço para esgrimir o seu sentimento, senão agora que o país realizou as eleições foram fraudulentas. Pela primeira vez na história do processo eleitoral, nós temos eleições fraudulentas que até tubarões e dugongos no mar viram que essas eleições foram de facto fraudulentas. Então, nós estamos a fazer uma radiografia de uma situação do país que, na minha ótica, meu caro amigo Mário, independentemente de qualquer conceito que as pessoas vão dar, porque por causa destas manifestações que estão a surgir agora, nós vamos ouvir ali vários comentadores em televisões, alguns por frelimo, não é? Que esquecem a origem de problemas. Apenas só analisam as consequências, porque as manifestações são consequências de vários problemas que extravasaram e acabaram explodindo. Mas temos um. Qual é esse um? São os resultados eleitorais. O problema do nosso país deriva exatamente de um problema que começa pelos resultados eleitorais. Significa que os resultados eleitorais não vão além daquilo que nós podemos entender na ótica do nosso sistema político, da escolha popular. Aqui há uma questão forçada. Há quem força que o partido no poder, não é o partido dominante, o partido do Estado, possamos assim dizer, tome de facto o protagonismo. Mas há uma coisa. Sabe qual é essa coisa? É que nós estamos em 1975, onde nós tínhamos uma consciência de um povo formatado. Nós não estamos em 1980. Nós não estamos em 1990, mesmo com esse advento da emenda constitucional. Estamos em 2024, onde nós encontramos a nossa sociedade maioritariamente cheia de jovens com uma outra forma, com um tipo de visão. Nós, este mês de novembro, estamos a completar 30 anos da democratização do país. 30 anos da democratização. Olha lá, estamos a encontrar homens com 30 anos de idade, com capacidade de decidir por si. Você nunca, em nenhum momento, você vai enganar pessoas a partir de 18, 19, independentemente. Enquanto no passado, os manifestos dos Chissanos, de Busas, era de que nós estamos à espera de um futuro melhor. Os jovens não querem exatamente isto. É exatamente o cerne da questão que leva com que nós façamos a radiografia do país e, de facto, olhamos que aqui há vários problemas que nós, como cidadãos, precisamos de ultrapassar. Urgente. Como é que nós devemos ultrapassar? São várias formas. Primeiro é olharmos o sistema político, aqueles que detêm o sistema político, aqueles que têm a probabilidade de tomar decisões por causa do próprio sistema político, as eleições, e trazerem exatamente aquilo que vai sossegar o povo. E eu te digo, Mário, se o Conselho Constitucional falhar porque deve a obediência ao poder político, não à vontade popular, isto vai ser uma pólvora.
Isto vai ser uma pólvora. Mas o Conselho Constitucional, se é composto por juízes que olham o país, estudam os fenômenos sociais e políticos que acontecem no mundo fora. Então, eles têm toda a cautela de trazer o acórdão sobre o processo eleitoral. Se me perguntares, o que os partidos políticos pensam agora? Há dois cenários. Há dois cenários. O primeiro cenário que os partidos políticos pensam é a recontagem de votos. É um processo que a Frelimo nunca gostou. Desde 1994, mediante a todas as fraudes eleitorais que nós assistimos. Nós estamos a pensar na recontagem. É preciso que nós vamos buscar para a produção das novas atas e editais. Na hipótese seguinte, nós estamos a falar da auditoria, mas isso já carece a questão da responsabilização de indivíduos. E em terceiro lugar, estamos a falar da anulação do processo. Hoje em dia, o mundo que olha Moçambique, por causa exatamente desta questão do processo eleitoral, já começa a vaticinar exatamente aquilo que foram os resultados eleitorais. Irregularidades, ilícitos eleitorais. Então, significa que nós não encontramos aqui o espaço, embora aqui é uma grande discussão. A grande discussão é esta, dos partidos políticos e de outros candidatos. Há quem opta pela verdade e justiça eleitoral. E nós respeitamos. Mas há partidos também que optam por causa do nível das irregularidades que as eleições fossem anuladas. Logo, quando há anulação de eleições, praticamente teremos a repetição das mesmas. E aí vem uma nova coisa. Qual é que é? E durante este período que vai se anular as eleições, como é que o país fica? Como é que o país fica? E nós estamos a propor que o Estado não deve ficar vazio. Porque mesmo a Assembleia da República, só para o conhecimento do público, a legislatura termina com a tomada da posse da outra legislatura nova. Significa que aquilo que nós vivenciamos em 2021 com a Covid, que a própria Assembleia da República foi chamada para poder deliberar e aprovar um instrumento, eu acho que a Assembleia da República não pode ficar sereno ou impávido mediante exatamente essas coisas que estão acontecendo. Já devia ter aparecido para exatamente dizer alguma coisa. E por último, nós vamos pelo governo de gestão. O governo de gestão é aquela que nós até podemos abrir um espaço de forma de negociação por um prazo de 2 ou 1 ano. Logicamente, o que governa vai continuar, não tem como, mas nós precisamos de organizar muita coisa aqui. Precisamos, ao longo desse todo período, termos uma Comissão Nacional de Eleições nova, termos um Conselho Constitucional novo, termos os órgãos eleitorais novos e vários outros organismos que se lidam exatamente com este processo. Aliás, Moçambique precisa de sair do diapasão em que ela se encontra, Mário Ngwenye. Qual é que é? De um partido do Estado. De um partido do Estado. É perigoso o que nós estamos a viver em Moçambique e Angola, cuja predominância é de partido do Estado. Já é diferente da África do Sul. Mesmo aqui no Zimbábue, onde há problemas, os órgãos de soberania funcionam. Na África do Sul eu não digo, porque de facto há... Então, são exatamente essas coisas todas, olhando exatamente a radiografia do país e, por outro lado, essas manifestações, o impacto político, social e econômico que nós, de facto, estamos aqui a assistir. Muito bem. Massango, mesmo disse que o Conselho Constitucional tem um papel muito importante de incendiar o país ou de pacificar o país. A pergunta que eu lhe coloco, o que a oposição tem feito na perspectiva de legitimar essa dita fraude que se fala, que a oposição fala, junto do Conselho Constitucional ou junto dos órgãos que geram o processo eleitoral? Olha, há um trabalho bastante aturado que nós estamos a fazer agora no terreno. E não é de um partido, é de todos os partidos.
mesmo os partidos com representação no Parlamento, estou a falar da Renamo, falo com propriedade. Falo do MDM com propriedade e exceptuando o Partido Frelimo. Nós, há bem pouco tempo, formamos a Frente Ampla da Oposição, que é composta por uma média de 42 partidos. Na sua maioria são partidos que participaram no processo eleitoral, mas está lá também há um desejo de nós puxarmos e convidarmos a Renamo, embora de forma direta ou indireta, mas está lá, já falamos com ele, o IMDM, direta ou indiretamente estão lá. Por que é que nós estamos exatamente a pensar nisto aqui? Numa coisa bastante sintética. Você nunca vai a uma luta de forma dispersa. Esta foi uma das razões que ao longo desse todo o tempo fez com que nós sempre perdêssemos o foco. Ao longo desse todo o tempo, olha, a Frelimo já criou uma hegemonia indestruível. E se nós vamos de forma dispersa, é preciso que nós comecemos a pensar agora. A reunião que está a decorrer agora, que eu estou a falar consigo, no Hotel VIP, visa exatamente que nós tentamos traçar uma nova linha, cujo o mesmo deve urgentemente entrar ao governo. Aquilo que é o pensamento dos partidos políticos, da sociedade civil, face a estas coisas que estão de facto a acontecer no país. Um dado muito interessante. Ouvimos renomados acadêmicos há dias atrás que estavam a pensar numa conferência sobre o refundar Moçambique. Nós aproximamos os partidos políticos, que é ator do sistema político e da democracia. Por que nós não pensamos as coisas de forma coletiva e conjunta? E alguém de boa fé disse, sim senhora, é exatamente aquilo que está a acontecer. Significa que a sociedade civil não está feliz com aquilo que está a acontecer no nosso país. A sociedade civil, pela primeira vez, apareceu a emitir o seu parecer sobre o processo eleitoral, que é mesmo fraudulento. Então, de forma geral, nós temos aqui o Conselho Constitucional. Conselho Constitucional, sabemos nós todos que as decisões do Conselho Constitucional são irrecorríveis. Não é sendo irrecorríveis, este organismo aqui tem, de facto, um papel muito preponderante na mudança do paradigma política nacional. Repito, se haver alguma falha na tomada da decisão, nós não sabemos, mas consta nos nossos ouvidos que alguns dirigentes do Partido Frelimo já começaram a fugir do país por temer exatamente aquilo que pode acontecer no futuro, não é? Por temer exatamente aquilo que está acontecendo no futuro. Por quê? Porque ninguém quer mais saber a falar, quer mais ouvir a falar Isso tem que ser dito da Frelimo. A Frelimo agora é uma casca de banana já podre, que ao longo desses 50 anos, se for para dar, já deu o que deu. Se deu a independência, nós agradecemos. Mas neste preciso momento aqui, precisamos de olhar o país, aquilo que nós pensamos como país, para que nós todos saiamos de facto a ganhar. A imprensa tem que sair a ganhar nisto. A sociedade civil tem que sair a ganhar disto. E de uma vez por toda, nós colocarmos esta onda da constatação popular, que por outro lado regride o desenvolvimento do país. Vocês estão a imaginar que com estas manifestações, como é que o país hoje em dia está de facto a passar? Significa que o país está a passar momentos bastante difíceis, porque primeiro por causa da governação. Porque se nós tivéssemos governantes que olham o país, estaríamos de facto nós a conduzirmos um barco que levaria-nos todos a um bom porto. As eleições em Moçambique foram fraudulentas. E sendo fraudulenta, nós precisamos de pensar aqui num antídoto cujo... E depois vem aquele outro paradigma, sabe qual é que é? Porque não há dinheiro. Quem te disse que não há dinheiro? Quem te disse que não há dinheiro para a condução do processo eleitoral? Se mesmo essas terminas fomos financiados. Tem dinheiro aqui, tem muito dinheiro. Eu, Mário, essa coisa de dinheiro não gosto muito, sabe? São indivíduos que fazem desculpa do mão pagador. Nós precisamos de organizar este país. A nossa maior luta é organizar o país para que nós tenhamos uma imprensa livre. Você me convide e ninguém te questiona.
você vai a uma instituição pública porque temos uma lei de acesso à informação e que você seja dado. Nós queremos um país os atores políticos façam cujo maior beneficiário seja de facto o povo, porque em toda parte do mundo é exatamente isso aí, a alternância do poder político. É chegada a hora de nós refletirmos o país e começarmos a pensar como é que nós podemos de facto conduzir e darmos oportunidade a vocês jovens, porque este país é um país maioritariamente cheio de jovens e que muitas das vezes, se a gente olharmos, cerca de 94% de pessoas que estão, são jovens que estão lá. E se a gente pergunta, vamos encontrar um leque de problemas, não é? Que estão de facto a apresentar, porque não há ninguém que tenha de facto a capacidade de responder aquilo que é o desejo de facto popular. E o país está de facto a andar exatamente isso. Então, o Conselho Constitucional, neste preciso momento aqui, se nós sentamos, analisamos, todos os debates nacionais estão em volta das decisões que o Conselho Constitucional de facto vai tomar. E o nosso maior apelo à presidente exatamente deste órgão é mesmo pensar por Moçambique. Moçambique já não é o mesmo. Não é o mesmo. Então, significa que esta onda de manifestação que veio em Moçambique despoletou uma outra forma de um povo sem medo, que não tem nada a perder. Cuidado com o pessoal que não tem nada a perder. Independentemente de tipo de ato de repressão que você faz, a pessoa não tem de facto medo. Mas também queria aproveitar exatamente estas câmeras aqui, que é preciso que nós olhemos exatamente o nosso país. Nós estamos fartos. Estamos fartos, como cidadãos nacionais, a posicionamento do Dércio Alfazema, o Egídio Vaz e Gil Aníbal. Este já é o peço não grata de um país. Por isso, é preciso que o povo moçambicano visite eles para aprenderem o país que nós queremos, porque nós não podemos permitir nem aqueles que são pro-frelimos, que estudam os cenários, estão cientes de que a situação do país não está nada bom. Então, não são esses indivíduos que vão querer colocar em causa um sistema, quando nós estamos a dizer que as eleições em Moçambique caíram de forma fraudulenta, porque temos indivíduos que já tinham o hábito da fraude, e pensando que a fraude deve ser uma coisa que deve prevalecer para sempre. Não. Bem, o nosso objetivo não é de promover a violência no país. Mas, a questão do Conselho Constitucional, este tempo que está a levar, será que não é mesmo o objetivo de querer trazer resultados que de alguma forma refletem aquilo que se viveu mesmo no terreno, no dia da votação? Eu acho que o Conselho Constitucional é aquilo que nós estamos aqui a dizer. Primeiro, eu olho um Conselho Constitucional composto por indivíduos, são juristas, são constitucionalistas de grande gabarito, que não se deixem levar pela barriga, pelo estômago, mas que olhem o país, exatamente aquilo que está acontecendo no país, e tomem o verdadeiro veredito. Não é da competência do Conselho Constitucional dar mandatos a qualquer tipo de partido. Aquilo que nós vimos em 2023. Da Comissão Nacional de Eleições anunciar resultados e o Conselho Constitucional aparecer com outros resultados. Não é da competência do Conselho Constitucional. Não é da competência do Conselho Constitucional. E nós estamos atentos exatamente nisto aí. Nós estamos a olhar o Conselho Constitucional, aquele órgão de jurisprudência que vai fazer a análise do processo eleitoral, não é? De forma minuciosa, as reclamações, os recursos dos partidos políticos, para depois aparecer e dizer que, olha, independentemente do tempo que nós levamos, entendemos nós que a decisão que nós vamos tomar é exatamente esta. Não querem influenciar. Ou validam as eleições, porque tem uma coisa que eu devo dizer,
que o Conselho Constitucional não vai fazer. Em toda a parte do mundo nunca aconteceu isso aí. Dizer, olha, o candidato dado 70% deixa de ter 70%, passam esses resultados para um outro candidato. Nunca vai acontecer. Com que base poderia fazer exatamente isso aí? Nunca isso vai acontecer. Mas o Conselho Constitucional pode lavar-se ou optando pela anulação do processo eleitoral por causa desta onda de irregularidade, mesmo querendo, porque aí há sururu. Alguns dizem que esta demora é porque parece que vai tirar 50 deputados na Frelimo para devolver ao Podemos. E os outros partidos? Eu não tenho problemas com Podemos e também não tenho problemas com o G. Venâncio Mondlane, porque é a pessoa na qual sempre emiti opinião a favor dele. Mas nós precisamos de saber qual é o formato que nós precisamos de usar aqui. Então, aqui encontra-se o grande problema. A outra coisa é a anulação. Nasce também um novo problema. Anula-se por quê? Por que deve-se anular as eleições? Porque há uma hipótese que está-se a pensar, se for verdade, nós precisamos de condenar, de que vai-se anular as eleições e a segunda volta não contará com a candidatura do Venâncio Mondlane por conta desta acusação que é feita pela PGR. Então, há um problema bastante sério aqui. O que nós queremos dizer é o seguinte: os juízes do Conselho Constitucional devem refletir o país e refletir o sistema político em que nós nos encontramos. E refletir qualquer tipo de decisão, se essa decisão que vai trazer poderá trazer a paz, a estabilidade política ou não. Porque para nós o que conta é exatamente isto. Olha, estas manifestações estão a dar um sinal bastante negativo na economia do nosso país. Nós não podemos negar. São manifestações que é aderido por indivíduos que, por sua vez, tomam certas atitudes contra os manifestantes. Isso também a nós nos preocupa como sociedade, como cidadão. Mas não estamos contra, porque as manifestações é um direito constitucional, não é? É um direito constitucional que está lá plasmado na nossa Constituição, mas que perante a esta radiografia que a gente estamos a fazer do país, então nós estamos a pensar, e é uma coisa muito interessante, Mário, quando você fala para o povo que está a assistir ali, agora, se você toca o nome do Venâncio, tens duas coisas. Ou tocas o nome do Venâncio para você subir, e se você tocar errado, o mesmo povo te coloca embaixo. Então, muitas das vezes nós que comentamos, levamos exatamente este assunto com muita ponderação, mas ao mesmo tempo nós avançamos para um órgão, e eu digo isso por causa do comunicado do Conselho Constitucional, que outrora eram ameaçados, mas que eles estavam a trabalhar no sentido de produzirem um acórdão, não é, que venha trazer o impacto da justiça e da verdade eleitoral. Olha, essa frase a mim me agradou. Essa justiça eleitoral é essa que nós de facto estamos à espera todos. Mas agora não saberemos na devida altura o formato que ela de facto virá, se de facto venha de facto agradar a milhões de moçambicanos que estão de facto a protestar. E por outro lado, isso deve servir como lição para o partido que governa. Significa que se ao longo desse todo o tempo aqui pegou como povo, não é, como brinquedo, então significa que o povo que nós temos hoje não permite que alguém use como escudo, porque o povo tem de facto. Então o Conselho Constitucional neste exato momento
tem de facto uma responsabilidade. Mas por outro lado, quero trazer esta dialética da autoria do Salomão Muchanga, o presidente da Nova Democracia, que dizia o seguinte: quando os de cima já não mandam os de baixo já não obedecem os de cima, e a escola da revolução. Então, significa que há um sentido que nós precisamos de olhar daqueles que governam, daqueles que já não mandam os de baixo, e os de baixo não obedecem os de cima. Então aí, de facto, vimos esta fricção. Mas tudo está sobre a alçada do Conselho Constitucional sobre a estabilidade política de Moçambique. Ação, essas manifestações que estão a ocorrer são manifestações do povo simplesmente, ou também os partidos políticos apoiam, mas o que temos acompanhado é que os partidos políticos ainda não vimos na rua. São do povo ou partidos políticos? Essas manifestações também são dos partidos políticos e que apoiam também acima de tudo. E sim, não, apoiam porque eles não vão à rua. Estas manifestações são do povo moçambicano. Eu também estou dentro da manifestação, mas tenho a minha forma de manifestar. Todos nós. Nós não podemos procurar forma de diferenciar. Eu já ouvi alguns analistas ali a dizer que não, essas manifestações encontramos dois tipos do povo. Sim. Tem aquele povo que manifesta os resultados eleitorais, depois tem um outro que manifesta sobre a governação. É mentira isso aí. Não há quem manifesta contra a governação e quem manifesta contra os resultados. A única manifestação desse mesmo povo é a mesma, não é? Primeiro encontramos esta questão dos resultados eleitorais, que as pessoas dizem que não se identificam com o candidato proposto à força ou imposta à força. O segundo são esses problemas todos de índole social que levam com que os médicos, os polícias, os enfermeiros, os transportadores todos manifestam. Sabe, há alguma coisa muito difícil de nós digerirmos de um povo que tem fome. Sabe, Moçambique tem tudo. Moçambique é um país que tem 36 milhões de terras aráveis. Mas se nós vamos nas políticas da agricultura, nós temos um país que tem solo fértil, mas que tem muita fome. Fiquei triste ontem, segunda-feira, ou terça-feira, eu estava a assistir uma reportagem trazida por um canal da população de Massinjir. Eu tirei lágrimas quando um homem de família dizia que estou há 4 dias sem comer. Estou há 4 dias sem comer. Outros estão há uma semana. Aquelas imagens a mim me chocaram. Me chocaram bastante. Mas quando a gente fala de Massinjir, estamos a falar de um distrito que por perto passa o rio Limpopo. Está a perceber? Sim. Estamos a falar de um distrito que tem lá o rio Limpopo. O rio Limpopo é de regime permanente. Mas temos uma população que está a sofrer agora de estiagem por causa da ausência das políticas públicas, quer na educação, quer na saúde, quer nos transportes, quer na segurança. E a outra coisa que eu devo dizer, no que toca exatamente à questão de índole social, nós nunca venceremos qualquer tipo de nossa reivindicação. Da vergonha que eu assisti ontem, se o país está em exames, os professores estão a reclamar porque estão sendo devidos desde 2022 as suas horas extras, e os outros professores estão nas salas de aulas. E uma coisa mais gritante é que algumas escolas foram pegar os chefes de quarteirões, foram pegar polícias para controlar exames. Sabe o que significa isso? Significa fragilidade. Deixar os manifestantes. Vamos deixar aqueles que estão a manifestar, vamos pegar chefe do quarteirão, vamos pegar indivíduos para controlar exames. Isto é absurdo. É absurdo. Por quê? Porque o Estado está a semear aqui um problema bastante sério. Qual é que é? É de desrespeitar os professores que reivindicam a legitimidade exatamente de não pagamento de horas extras, para dizer que vocês não são de nada.
Vocês, professores, não são de nada. Se quiserem, podem manifestar. Nós vamos pegar indivíduos alheios que não estão, de facto, ligados e pensamos que nós estamos a resolver o problema, Mário. Nós não estamos a resolver o problema, estamos a aumentar o problema. Então, eu não gostei muito exatamente daquilo que aconteceu. Era preferível haver uma negociação, independentemente de haver mentira ou não, mas não dispensar os professores de colocarem indivíduos de fora para virem controlar exames. E quem é que vai corrigir? É chefe do quarteirão? É polícia que vai corrigir o exame do professor? Porque, no fim do dia, os que vão corrigir os mesmos exames são aqueles professores que estão lá fora a manifestar. Isso quer dizer o seguinte, é preciso que nós olhemos o nosso país, nos unimos, fiquemos cada vez mais fortes para a gente podermos ultrapassar esses problemas que nós temos. Obrigado. Ação, é um jeito de fecho. Qual é o apelo que deixa para o Conselho Constitucional, o juiz? Em gesto de fecho, quero só mandar o meu apreço à presidente do Conselho Constitucional, doutora Lúcia Ribeiro, que até aqui, senhora presidente, você goza de simpatia popular, o povo gosta de ti. Mas o veredito do problema que leva o país está mesmo na casa onde a presidente dirige, onde preside, posso assim dizer, não dirigir, mas sim presidir. E também faço este apelo aos juízes conselheiros. Moçambique está a arder. Nós ainda estamos numa fase em que o país ainda não pegou fogo na totalidade. Porque tudo depende de vocês, senhores juízes conselheiros. Significa que qualquer decisão que vocês vão tomar, se ela for favorável para a estabilidade e a paz, Moçambique irá na paz e na estabilidade. Mas qualquer decisão que vocês vão tomar só para agradar o poder político e olhando a situação em que o país se encontra, então nós estaríamos numa situação de regressão. Se calhar o que nós estamos a ver agora podem ser piores nos próximos momentos e nós estamos à espera de facto de tudo, mas vocês do Conselho Constitucional e por último a televisão também desempenham um papel bastante importante em que é preciso que nós procuremos forma de trazer pessoas de boa fé nas televisões, pessoas que estudam os fenômenos e factos para que de facto salvemos o nosso país. João Mação, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui no programa Radiografia, onde estivemos a discutir o papel do Conselho Constitucional para a paz no país, visto que estamos a ver uma crise eleitoral que se vive no país. Venâncio Mondlane voltou a convocar a paralisação do país. Estamos a falar da quarta fase inserida, a questão estamos a falar da terceira, estou a fazer confusão. A quarta etapa da quarta fase. Exatamente isso, que convocou, foi convocado pelo Venâncio Mondlane. Isso vai terminar na próxima quarta-feira. É uma situação que de alguma forma não agrada o país, porque o país vai ficar paralisado. É preciso que haja solução desses problemas para que o país volte a funcionar à sua normalidade. E desta forma colocamos o ponto final da presente edição, com a promessa de voltarmos na próxima edição com mais temas que marcam a atualidade nacional. E a todos que nos acompanharam, uma feliz tarde. Até a próxima.